Então, boa noite a todos. Nós estamos aqui reunidos uma vez mais para mais esse encontro sobre a vida e obra de Francisco. E incrível, hoje é o 49º encontro do nosso grupo, não é pouca coisa. E hoje nós vamos assistir, então, a segunda parte do vídeo. Nós começamos a assistir no encontro passado, né? E a próxima reunião, já quero até adiantar isso, porque tem que lembrar, né? Hoje é dia 3, como a gente está fazendo quinzenalmente, dia 10 não tem, então seria dia 17. E no dia 13 era o dia da passagem de Francisco, um ano da passagem. E dia 25 é o dia de aniversário de Francisco, né? Então, eu acabei de selecionar para depois que a gente terminar esse vídeo hoje, o vídeo que a gente vai começar a assistir no próximo encontro, já é assim um pouco em homenagem a essa data, né? Que as duas datas próximas da passagem do aniversário dele, né? Que marca assim esse um ano da passagem de Francisco. E é um vídeo onde muito importante, que eu até já tinha procurado ele outra vez e não tinha achado, não lembrava a data. E agora, sem querer, eu me deparei com ele, que foi quando o Francisco começou a estruturar e preparar a saída dele, assim, a passagem, né, da direção da instituição. Então, isso fica para depois, né? Então, hoje, só a gente retomando, né? Hoje nós vamos assistir aquele filme, quem se lembra do último encontro, Francisco falava assim um pouco, inclusive, daquele filme Ao Mestre com Carinho, que tinha sido um filme que tinha inspirado a ele, que ele tinha levado para a sua prática, né? Tinha uma coisa interessante ali que o Francisco provou na prática, as verdades daquele filme, que é viver pelo coração. O Francisco via ali um exemplo disso, né? Então, uma coisa é Francisco dizendo isso. Outra coisa é a gente vendo ele dizer isso e vendo a passagem do filme, né? Quando a gente se afasta disso, a gente pode até ficar com aquela impressão de que o filme pode ser um pouco ingênuo, né? E não, quando o Francisco diz, a gente percebe o que ele quis dizer. Eu lembro quando o Francisco faleceu, foi exatamente uma passagem desse filme que eu escolhi. Eu lembro de alguns comentários, as pessoas achando assim que não tinham achado nada demais no filme. É como se o filme não fizesse jus como homenagem ao próprio Francisco, né? Mas, na verdade, a homenagem é que o Francisco é que via no filme a sua inspiração. Então, acho que isso vai ficando mais claro assim aos poucos, né? Por quê? Porque essa energia do coração que o Francisco viu ali orientou a vida do Francisco desde cedo. Ele sempre teve isso, que é o que ele vai falar no vídeo de hoje, um pouquinho, e já falou na primeira parte, da semana passada, né? Tem o clube de geologia que ele menciona, né? E sobre toda essa ideia de que a condução dos grupos tem que se dar pela energia do coração, que não é estatuto, não é regimento interno, não é nada disso que faz um grupo nem uma instituição, mas é a energia do coração. Por isso, inclusive, que Francisco queria que pelo menos um dos ashras, né, ele conseguisse fazer aquilo que ele não conseguiu fazer nem na grande síntese, que é essa experiência de não ter estatuto, não ter nada, né? Então, Francisco vai lembrar que
quando ele viu esse filme, daí veio a ideia, depois com experiência espiritual, que acho que ele também teve, ele chegou a comentar, agora eu não me lembro, se originou o projeto Bambá, a gente mencionou aqui, né? Que é uma primeira experiência, assim, para você ver o problema ainda quando ele é incipiente, quando ele acontece com as crianças, que são mais maleáveis e que é um pouco mais fácil de você reverter assim as falhas de educação e tudo mais, né? E uma vez que você pega o jeito, aí então você pode ir para as cobras criadas, como ele chama, né? Então, que do próprio projeto Bambá, você vai depois originar o projeto Reviver, que não é pouca coisa e não e precisa ser assim muito preparado para conduzir um projeto daquele, porque é só pelo coração, né? Tanto assim que o projeto, quando o Francisco viu, ele fez uma experiência se afastando da instituição. E quando ele percebeu que ainda não havia maturidade para conduzir o processo, no seu retorno à instituição, ele prefere desativar o projeto para não sobrecarregar demais as pessoas. Porque ali você já tem, de fato, está vivendo como Francisco vivia, ou seja, pelo coração, né? Por quê? Porque essa energia do amor, que é o que é liberada, que é o que faz com que todos os processos, todos os projetos sejam conduzidos a partir do nosso interior, né? E é isso exatamente, Francisco vai falar, acho que também nesse vídeo de hoje, que é o trabalho dos avatares, né? Que é esse trabalho que eles fazem pelo coração, né? Que é isso que, assim, claro, guardando as devidas proporções, mas é o que está exemplificado no filme Ao Mestre com Carinho, que numa primeira visão as pessoas podem achar assim meio tolinho, né? Meio ingênuo, como é mesmo, mas que essa mensagem do coração está muito clara lá, na fala de Francisco. Então, por quê? Porque é assim que a gente zela pelo planeta. O Francisco queria criar lá na fazenda aquele museu do futuro. Essa ideia de museu, ou seja, coisa antiga, mas do futuro, porque queria que fosse coisas que apontasse, que nos lembrasse, né, daquilo que ainda não foi vivido aqui na Terra, as coisas que a gente gostaria de implantar, então aquelas lembranças disso que gostaria de implantar, né? Então está aí a origem do projeto Bambá e do projeto Reviver, né? Foi nessa fase de ganhar experiência, que é para aprender mesmo como recuperar as pessoas, como transformar a vida das pessoas, né? Das suas casas, nas suas comunidades. Por quê? Porque quando, vamos dizer, no caso do projeto Bambá, a dificuldade é quando aquela criança ia para o projeto, tem ali a atividade na fazenda e tudo mais. Mas quando ela voltava para casa, o que ela aprendia em casa? Naquele ambiente mais rudimentar. Francisco vai dizer isso, né? Aprendia com os pais. O quê? O pai ensinava a criança a sobreviver. E naquela realidade, às vezes, aprender a sobreviver é aprender a roubar e a matar. Ou seja, aprender a viver ganhando dinheiro fácil. Então, para a gente interromper esse ciclo, é um projeto difícil. Então, você ganha experiência ali do núcleo do projeto Bambá, quando você entende aquele mecanismo, e depois, quando você vai para o Reviver, você já trabalha com as pessoas que já estavam, de alguma maneira, envolvidas, assim, com esse mundo mais à margem da sociedade, né? Com essa vida mais à margem. Então, é ali, no projeto Reviver, né, que o exemplo continuado da irradiação da energia do coração, é ali que a gente vê como isso de fato funciona, que foi o que o Francisco percebeu com esse filme.
que foi um trechinho do filme, está naquele vídeo que eu postei exatamente após o falecimento de Francisco. Assim, foi um vídeo que teve bastante acesso, inclusive. Muitas pessoas visualizaram, né? Então, na verdade, aquele professor, né, estava ensinando coisas até pouco ortodoxas, porque não tem muito a ver nem com a matéria da escola, mas na verdade era aquilo que ele irradiava enquanto ele ensinava, que é que de fato, o que de fato importava, né? E o Francisco vai dizer, não lembro se foi na primeira parte do vídeo ou na parte de hoje, ou de uma transição de uma parte para outra, né? Que ele diz que pela tarde tinha feito com as pessoas o estudo do Gita, do terceiro capítulo da Gita Bhasya de Hansa Yogi, né? Ele tinha visto dois versos apenas, os versos 16 e 17 desse terceiro capítulo, que é exatamente o capítulo intitulado Avatara Dharma Gita, ou seja, que fala sobre como esses mestres descem até a Terra e qual é a pedagogia que eles utilizam para deixar aqui a sua mensagem, que é exatamente sempre essa mesma pedagogia, que é o coração, a importância dessa energia do coração, né? Aí o Francisco vai lembrar que um pouco ele já veio dessa vida com um pouquinho disso, porque essa mesma energia orientou o projeto de geologia que ele conduzia quando ele tinha 13, 14 anos de idade. E foi essa mesma energia que o manteve à frente do projeto Bambá, do projeto Reviver. Né? E aí o Francisco lembra de um filme ainda mais tolinho, onde ele percebe essa mesma ideia. Um filme para criança, que é o filme Uma História Sem Fim. O filme mostra como é que a gente não, como é que a gente pode vencer assim o desânimo, a depressão. Então, no filme História Sem Fim, parece que tem um animal que reúne força para deixar o pântano. Ele já está quase sendo engolido, assim, e de repente alguma coisa acontece ali, que o Francisco fala no vídeo, e esse animal faz um último esforço e consegue se libertar do pântano pela mesma energia que os outros animais transmitiram para ele, né? Então, esse é o vídeo de hoje que nós vamos assistir, né? E, e o Francisco vai dizer, já no finalzinho, que ele se sente assim um pouquinho chateado, porque ele sente que numa etapa da missão dele, ele fracassou. E fracassou exatamente com essas pessoas mais próximas, né? Com as quais ele esperava conseguir transmitir um pouco mais dessa essência, mas ele disse que não conseguiu e ele chegou ele mesmo a se sentir dominado por essa depressão. E olha que interessante. Aí ele vai dizer, começou a sentir uma vontade de se deixar morrer, porque estava entregando os pontos. E esse é um filme quando ele ainda estava bem, né? Então, um ano e meio depois dessa sua confissão, de que ele já não tinha mais força e energia, e que estava sentindo que o que era possível fazer ele já tinha feito, e o resto, paciência, né? Ele, de fato, ele morreria. Então, isso está no filme, no vídeo de hoje, né? Então, fechando, né? Já que ele estava comentando a passagem do Gita sobre os avataras, é essa mensagem que os avataras
vem transmitir, né? Que nós devemos cumprir não a nossa vontade, mas a vontade suprema, deixando desabrochar do coração o amor, porque é o amor que conduz todas as mudanças e a gente tem que se dar por satisfeito com aquelas mudanças que são possíveis. Nem sempre é possível a gente realizar tudo o que a gente quer, né? Mas tem que fazer o que é possível. Então, a grande doutrina que a nossa instituição vive, que os avatares vieram trazer, é simplesmente essa: deixar o coração fazer o seu trabalho. Esse é o ensinamento do vídeo de hoje, né? Ou seja, cabe a nós libertar o Deus aprisionado que mora em nosso próprio coração. E isso, Francisco vai dizer, é viver a vida. Porque Deus, é uma frase que Francisco gostava, né? Deus é a vida da nossa vida. Viver é viver de acordo com o que vem do coração. E com a gente consciente da divina presença. No dia que estava vendo, assistindo esse filme, esse vídeo que eu estava gravando, teve uma hora que uma pessoa entrou no grupo e derrubou todo mundo. E aí não foi possível restabelecer a conexão. Então o vídeo acaba de uma maneira um pouco abrupta, porque a conexão foi interrompida, né? Mas isso não prejudica de maneira nenhuma todo o entendimento, toda a mensagem e o fechamento da reunião. Então, antes de passar para o vídeo, como a gente sempre faz, eu quero colocar Francisco fazendo uma invocação, uma oração, uma pequena oração, e hoje é a invocação ao poder do Senhor Krishna. Então, eu quero aqui compartilhar, deixa eu ver se eu faço aqui direitinho isso, compartilhar. E me levante a mão se estão ouvindo quando tocar, né? Aí eu vejo que está tudo bem. Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatimane Pranata Klesha Nataya Govindaya Namo Namaha Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatimane Pranata Klesha Nataya Govindaya Namo Namaha Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatimane Pranata Klesha Nataya Govindaya Namo
Não é assim. Porque eu acho tão interessante. Eu já venho de uma história onde aquele filme, Ao Mestre com Carinho, eu provei na prática. Quando era criança, criança com 12 anos, consegui dirigir um clube de geologia e passava 3 meses caminhando com essas crianças. Nunca tive problema com esses meninos. Todos os dias a gente acampava, sabe? Caminhava nunca por estradas, sempre fora de estrada. Meu Deus, quando eu disse vou embora para a Universidade de Brasília, foi aquela comoção geral, que o clube ia se acabar. Ia se acabar porque o estatuto não dava conta de manter a qualidade de vida que se levava dentro do clube. Todo mundo pensava que era o estatuto, que era o regimento interno, que era aquela força que eu conduzia aquele grupo. Eu tinha 13, 14 anos. Como é que os pais confiavam aqueles meninos para ir comigo caminhando pelo estado de Sergipe? E passar 3 meses sem dar notícia, porque não tinha telefone naquela época, assim, em cidade do interior. Não dava notícia. E eu conduzia eles todos de um jeito. Depois, quando eu fui para a Grande Síntese, criei o projeto Bambá, umas 30 crianças. Uma coisa impressionante. Conduzia aqueles meninos, eu vejo o povo reclamando. Tem 2 filhos, tem 3 empregadas. Eu conduzia os 30, todo dia ia para a fazenda. Era uma época que na instituição ninguém ajudava na fazenda, ninguém. Hoje é uma maravilha. Final de semana vai 10, 15 pessoas para ajudar os trabalhos lá. Naquela época não tinha ninguém. Para a vergonha da instituição, uma pessoa de Salvador se tocou pelo que era feito na fazenda e vinha semanalmente me ajudar. Que era graça. Graça era uma graça. Eu não vou esquecer dela, 30 vidas. Vinha de Salvador toda semana para me ajudar. E o povo da instituição contemplando o desenrolar do trabalho. Mas ela vinha para me ajudar sábado, sexta, sábado e domingo. O resto da semana, esses meninos chegavam 7 horas na fazenda, sabe? Me ajudavam a preparar o café, terminávamos o café, fazia o almoço, sabe? Depois íamos para as oficinas trabalhar. Quando era meio-dia, acabou o trabalho, fazíamos a oração do trabalho, botava todo mundo para tomar banho e ir para a escola. Tomavam banho, vestiam a farda e iam para a escola. Como é que se controla 30 crianças, maluqueiros do povoado, e transforma eles em grandes homens? Porque 2 deles estão na fazenda, como funcionário. Se distingue de todo mundo. Os outros estão por aí pelo Brasil, que eu não tenho. Às vezes, eles vêm visitar a família e vão na fazenda para me visitar. O que é aquilo? Eu que não me cansava. E eu que não achava difícil conduzir aqueles 30 meninos. E transformar a vida daquele menino.
Para transformar aquela vida daquele menino, ela precisa passar a manhã toda falando. Com o evangelho na mão, com o Gita na mão e tome ensinamento. Como eu vejo tantas mães dentro da instituição repetindo o nome da criança. Deixa eu ver um nome assim que não seja Ezequiel. Ezequiel, vem para cá. Ezequiel, vem para lá. Ezequiel, não sei o quê. Ezequiel, não tome isso. Ezequiel, tome aquilo. E a instituição se esforçando por ensinar que quem dirige é o Senhor. A gente precisa apenas liberar essa energia que está em nós, do amor, para que ela conduza todos os processos internos. Mas o povo dá valor à conversa. Ezequiel, estou dizendo Ezequiel porque eu não conheço nenhum Ezequiel na instituição, para não contrariar o povo. Mas eu sei que cada um veste a carapuça aí, que está me escutando, sob o nome de Rafael, de Ezequiel, lá vai os nomes que cabem. Eu não vejo o quebra-cabeça que é. 30. Nunca tive problema. Preparava café da manhã e almoço, que eles iam para a escola já comigo. E ainda uma coisa mais fascinante do mundo, que eu estou falando disso é para mostrar qual é o trabalho do Senhor. O trabalho do Senhor, o trabalho daquele que virá, os que já vieram, é um trabalho do coração, é um trabalho de Deus, dentro deles. Porque como é que se comanda a terra assim, com conversa fiada? Então, não está pronto não, né? Então, se você puder entrar e botar aí fora. Aí, conclusão. É por isso que nós estamos criando um museu na fazenda. Mas o nome do museu é o Museu do Futuro. Sabe por quê? Porque ele vai relembrar o que ainda não foi vivido na Terra. Ou já, por uns pingos de gente assim. Nós vamos relembrar nesse museu uma coisa que é do futuro, não é do presente, porque não é assim que os seres humanos se conduzem. Aí os mestres disseram, agora encerra o projeto Bambá, que você já viu, não já? Que maloqueirinho já dá para mudar, não já? Já viu que todos transformaram a vida? Agora vamos para uma coisa mais complicada. Vamos agora pegar gente já de uma idade avançada, que guardam dentro de si uma cultura de favela, e vamos fazer um trabalho com essas pessoas para verem que dá. E começamos o trabalho. Foi trabalho. Um dia um peitou rindo, e riu se sentiu em mau lençóis, não foi? Um meninote assim, de uns 16 anos. Seu safado, fale para eu deixar você moído aí no chão. Tá bom. Como mudar aquelas pessoas? Repare que coisa complicada. Como transformar a vida daquelas pessoas se eles vinham daquele jeito, trazendo o exemplo da favela, e suas casas era outra favela, que os pais reproduziam dentro de casa tudo. Tem um rapaz que vem aí na reunião de terça-feira, sabe, que foi consagrado agora, ele,
Não perde uma reunião. Está muito interessante. Toda terça-feira está lá grelado assim. Ó. Ninguém sabe que ele veio do projeto Reviver e que aprendeu toda aquela ciência da bagunça e da miséria com o pai. O pai ensinou ele a matar, o pai ensinou ele a roubar, o pai ensinou ele a não trabalhar. Repare como é que se ganha dinheiro fácil. E esse indivíduo entrou na fazenda, passou 6 meses na fazenda. Dia desse ele veio para a reunião de terça-feira com a mãe. E não me conhecia, porque ela nunca quis participar da reunião de pais que nós tínhamos uma vez por semana. Ela não vinha. E veio me conhecer para dizer bem assim, olha, não está vendo, porque eu não quero dizer o nome dele. Está vendo essa criatura? Que agora, eu só vim aqui porque ele falou a nós todos que foi consagrado. Aí eu vim cá conhecer quem é esse Francisco, porque esse indivíduo, ele tem uns 8 a 9 anos que passou pela fazenda. Ele mudou a vida toda, mudou a casa toda. Sabe como é que ele lhe chama? Meu pai. Porque o pai dele ensinou a ele tudo que não presta. Ele passou, nós vivemos com ele a vida toda. E ele viveu com você na fazenda durante 6 meses. Esse menino arranjou emprego, começou a trabalhar, arranjou uma mulher, se casou, tem 2 filhos. E ele apenas viveu intensamente. Mas ele está aí, nos consagrou agora, todo compenetrado. Ele deve ter, no máximo, hoje, 8 anos depois, ele deve ter, no máximo, 30 anos de idade. Como foi a mudança dessa pessoa? Foi porque eu obriguei? Foi porque eu castiguei? Não. Foi não. Ele mudou pelo exemplo continuado da irradiação de uma energia, sabe, que eu aprendi com esse filme. Meu Deus, será que isso é verdade mesmo? Eu vou testar isso para ver se isso é verdade. Eu vi no filme. Eu vi nesse filme. Como é que o homem ensinando coisas que não eram ortodoxas, o diretor da escola disse, quando é que o senhor vai começar um programa de matemática, de ciência, de ensinar línguas e tal e tal? Ele disse, eu não posso ensinar isso agora. Deixa eu ensinar algo. Porque se eu ensinar história, vão dizer que eu mudei os meninos ensinando história. Se eu ensinar ciência, vão dizer que eu mudei os meninos ensinando, dando exemplo de grandes homens da ciência. Não. Se o senhor não quiser o meu trabalho, eu vou me embora. Mas hoje eles vão aprender a fazer salada. E o diretor da escola chegou dentro da sala para ver se era verdade mesmo, e ele tinha trazido da feira beterraba, batatinha, alface, tal e tal, e começou a ensinar os meninos a fazer salada. Mas aquilo era apenas, digamos, uma desculpa. O importante era a vida. O importante é o que ele irradiava no coração.
E eu vou reler só o que está aqui no capítulo, no versículo 16. Todavia, se eu não estivesse continuamente empenhado no trabalho da manifestação para proteger o Dharma, todos os homens, ó Parta, da mesma maneira, cessariam de esforçar-se para obter o cumprimento do Dharma. Eu vejo isso aqui, fico impressionado, porque confirma perfeitamente o que eu vivi a vida inteira, em vários grupos diferentes. Dos meninos da minha infância, do clube de geologia, do projeto Bambá, como é que se chama? Do projeto Reviver. Foi sempre essa tônica. Hildo, que acompanhou um pouco o projeto, sabe que no início o projeto, toda pessoa que entrava na fazenda, eles fabricavam armamento e dormiam debaixo do travesseiro, como o jaco, com não sei o quê, com não sei o quê. No final, puxa, que coisa mais interessante. Mandei arrancar todas as portas e todas as janelas da fazenda. As únicas portas e janelas da fazenda que não foram arrancadas foi as portas e as janelas dos lugares onde vocês se hospedam. Que vocês só querem viver trancado, fazendo coisa mal feita. Então eu respeitei, deixei lá em cima tudo fechado. Dia de vivência, quando eu passo por aquele corredor, depois que está todo mundo dormindo, eu vou dar uma voltinha. Aí todo mundo trancado. O hábito não é de vocês? O hábito vem de vocês, do medo, sabe lá o que estão fazendo ali dentro. Eu não sei o que é para se trancar então, porque ver tudo lá para baixo, tudo aberto. Chega na lanchonete, se serve de um bolinho, de um pastel, de uma coisa, está lá a urna para todo mundo botar, se quiser, o dinheiro dentro. E eu digo a vocês, vocês não acreditam, mas aquela lanchonete, numa vivência de final de ano, já vendeu 9 mil reais. 3 dias. 9 mil reais. E eu acredito que até alguém comprou pastel de 100 reais. Eu acredito. Ou então botou um troco de 100, que tinha 9 mil reais arrecadado da lanchonete, que nós estamos precisando muito. Pronto. Eu nem apareço na lanchonete, assim, de junto da caixinha do dinheiro para dizer, olha, você paga o dinheiro que Francisco está ali olhando. Eu não apareço lá. Ninguém nunca me viu em vivência nenhuma eu perto da lanchonete. Essa experiência, não sei se você viu na televisão, mas qual é a universidade? E assim, de todos, teve acho que uns 3 que toleram um pouquinho, não conheci nem um pouquinho de alguém que não falou, né? Porque eu acho que no momento ele está no falou. Mas na verdade, o cara está superado. Em vez de estar o produto pela receita, ainda está superado. Então eu quero lhe dizer é que eu me dou por satisfeita de hoje de tarde, o grande estudo do Gita, ser em torno desse versículo. A grande maioria das tardes é assim, eu pego um versículo do capítulo que a gente está estudando para dizer a vocês, aprendam pelo amor de Deus. Agora vocês falam, quando eu vejo uma serpente ali, fazendo uma desgraça dentro do lugar da fazenda.
citando as coisas mais incríveis numa reunião, e daqui a pouco está que sou um dragão vomitando fogo pela boca num determinado lugar. Ou então, dando um exemplo fora da instituição de uma profunda desonestidade. Profunda desonestidade. Então, eu não sei. Eu, essa semana, passei na fazenda. Domingo, ontem, eu passei esse filme aqui, que para mim é um marco na minha vida. Esse filme. Mas eu passei outro filme no sábado de noite na fazenda. Olha, minha gente, hoje nós não vamos falar de Gita, de Evangelho, de nada. Nós vamos assistir um filme de criança. Que é outro filme marcante na minha vida. Um filme de criança, chamado Uma História Sem Fim. Se vocês forem anotar, aqui, né? É filme para criança do futuro. Que os meninos do Projeto Bambá assistiam aquele filme e tinha prova em torno do filme. O que é que vocês anotaram? O que é que vocês aprenderam? O que é que vocês vão vivenciar desse filme? Uma história sem fim. Pronto. Aí essa semana eu estava na fazenda e me acordei no sábado de manhã com alguém gritando dentro do quarto que eu estava dormindo. Levanta, Atreio, não se deixe dominar pelo pântano da tristeza. Eu já assisti um filme que tem isso. Aí chegou sábado de noite, assistimos o filme. Uma História Sem Fim. Sabe o quê? Eu não sei o que é na minha vida depressão. Já sofri nessa vida tanto e não sei o que é depressão, mas vim conhecer na sexta-feira. Me bateu uma onda de desesperança. Depois desses anos todos ensinando, sabe? Dando e ensinando, não é conversando, não. É dando exemplo. Mudei os meninos na minha infância, mudei o clube de geologia, que ficou famoso no Brasil todo, mudei os meninos do Projeto Bambá, mudei os marginais do Projeto Reviver, e vocês eu não consigo. Vocês, justamente as cobras criadas da instituição, eu não consigo fazer nada. Sabe por quê? Porque esses meninos todinhos dessas épocas, todinhas, era como uma vasilha, uma xícara vazia, onde eu botei lá, inseminei aquele alimento e eles acharam aquilo uma coisa muito importante. Mas vocês, cheios de tanta coisa, que na segunda-feira de tarde está aqui no Gita, mas na terça está no Daime, na quarta está no não sei aonde. E faz essa misturada desgraçada de tanta coisa. Deixa a instituição e vá para o Daime. Qual é o problema? Eu não vejo problema nenhum. Vá. Agora aqui aprende muito pouco por causa disso. Não aprende nada. Mas me baixou uma depressão. Desde segundos que eu estava meio... Estava muito depressivo, sem esperança, com a vontade de fazer como Lao Tse fez, sabe? Sair por aí e morrer por aí.
por aí, em qualquer lugar, em qualquer cidade, levar um dinheiro no bolso e estar, sei lá, e morar em outro lugar. Para poder eu sentir essa sensação de ver as pessoas mudando. Mas olha aí a história. 92 anos, 99 anos de vida de Mitradeva, e olha a Terra dando de costa. Olha o Dharma decaindo. Olha os valores se acabando. Olha os valores se acabando. Hoje, Isabel, a última pessoa que eu atendi um menino de 16 anos com a mãe. Né? E a mãe não suporta mais de ver no celular, vendo as maiores loucuras do mundo pelo celular. E o menino totalmente pervertido, num determinado momento, eu já atendi ele umas 3 vezes ou mais, né, Isabel? Minha mãe, se cale. Se cale, porque a senhora não é exemplo de nada. A única pessoa nessa terra que eu escuto e que nunca me condena e que já mudou minha vida é esse velho aí, ó. 1h da tarde, eu ainda estava atendendo a ele. O menino todo desorientado, todo desarrumado. Olha, eu não sei não uma coisa daquela. Então, foi tão fácil. Eu ali sentado no meu lugar, 90% do tempo. Depois ele passou outro pedaço do tempo chorando. Eu não me considero mãe. Meu pai foi embora e me deixou. Está lá com uma rapariga assim mesmo. Não sei aonde. E a senhora que só faz reclamar. O que a senhora me ensina? A senhora fala de boca que quer que eu seja o homem tal, mas a senhora não é isso. Nunca vi uma coisa daquela. Então, que o que o Senhor vem fazer na Terra, vem através desse método. Sabe? Não sou eu que faço. É Deus que está em mim, que pode tudo, dissera Jesus no passado. Não vim aqui para cumprir a minha vontade, eu vim aqui para cumprir a vontade do meu Pai. E deixar rolar do coração o amor, que é quem muda tudo. Pronto, está aí a grande doutrina. Está aí a grande doutrina. Deixar o coração fazer o seu trabalho. Deixar Deus fazer o trabalho. Mas dentro da nossa vida, aprisionado, vive Deus com essa parafernália de coisa que a gente conhece e que mistura tudo e não dá nada. Mistura tudo e não dá nada. Porque eu vejo contradições aqui dentro dessa instituição. Mas é contradições. Eu vejo pessoas com cara de Sanat Kumar ali e daqui a pouco do Satanás, em outra hora. O que é que eu posso fazer? Fico assistindo, continuo a viver a minha vida e dizendo, mas que coisa interessante. Vocês já viram falar que uma criança de 14 anos de idade conduza
uma instituição, a Ouro Preto, em Minas Gerais, a convite da Escola de Minas de Ouro Preto, comandando 43 crianças dentro de um ônibus, que o ônibus foi dado por Lorival Batista, que era o governador de Sergipe. Nós fomos para lá com essas 43 crianças e fomos recebidos pelos maiores geólogos do Brasil na Escola de Minas de Ouro Preto. Passamos 15 dias, sabe? 15 dias. Sem problema algum. Só alegria, só felicidade. E os professores, todo mundo encantado, assim, com o nosso procedimento e com o conhecimento que nós tínhamos da ciência geológica com 14 anos de idade, porque eu era o mais velho, tinha 14. Fomos ao juiz de menor de Aracaju, que antigamente tinha um juiz chamado juiz de menor. Nós fomos e ele disse, mas meu filho, tem que ir um adulto conduzindo vocês. Aí eu fiquei lá uma manhã conversando com ele, porque ele ficou tão impressionado com o conhecimento que eu tinha, que disse, olha, como eu não posso passar por cima da lei, eu vou autorizar o motorista a ir sendo responsável por vocês. Agora, quem vai dirigindo o menino é você mesmo. Mas o motorista, eu vou dar autorização a ele. Lá saímos nós, sabe? Depois que terminou os 15 dias em Ouro Preto, eu tive a ideia de, em Belo Horizonte, visitar o governador de Minas Gerais, José Maria Alckmin. Vamos lá, pedir a ele para passar uns 3 dias aqui em Belo Horizonte. O governador até chorar, chorou. Vem cá, quem é o diretor aí desse grupo? Sou eu. O grande Senhor do universo que está aqui dentro de mim, é ele que dirige todo mundo. José Maria Alckmin, que terminou sendo vice-presidente da República, disse, eu vou hospedar vocês no Mineirão. Ave Maria, que luxo que era o Mineirão na época. Fomos nós todos para o Mineirão, passar 3 dias em Belo Horizonte, com um guia dado pelo governador, e eu mesmo ficava impressionado com tudo aquilo. Porque todo lugar que a gente ia, o povo chorava. Sabe o que era? A divina presença de Deus, que eu vivo aqui batendo a vida toda. Eu vivo aqui batendo nesse assunto a vida toda. E vocês enfeiteados de guita debaixo do braço. Bota um guita na prática, não se enfeite só não, porque quando eu vejo um grito assim, ó, até riscadinho assim de vermelho, eu digo, olha, esse daí está estudando. Mas quando eu vejo o guita intacto, saindo da prateleira, eu digo, que é enfeite debaixo do braço. É enfeite. Não vive. E o que eu digo, viver, não é nem viver os ensinamentos, é viver a vida que está no nosso coração, que o Gita indica. É viver a vida, que Deus é a vida da nossa vida. É isso que eu falo, que repito a vida toda. Sempre me impressionou o Evangelho de Tomé. Começa assim: Jesus, o vivente. Que diabo é isso? O que ele quer dizer com isso? No Evangelho de Tomé, Jesus, o vivente, ele começa assim. Aí foi que eu vim saber de onde vem essa palavra vida, o que é vida, e, portanto, eu cheguei à conclusão que ninguém vive. Todo mundo existe. Aqui, ó, todo mundo existe, mas viver,
de acordo com o que vem do coração, aí é raro. Mas existir, não se envergonhe não, mas planta, rato, galinha, gato, tudo existe. Agora, viver consciente dessa divina presença, só poucos. Quer ver as maravilhas do Senhor Narayana? Eu vou dizer agora. Olha, é bem possível que essa pessoa nem se lembre disso. Ô Rita, você se lembra que você tinha um consultório na ilha de Santa Luzia? E eu fui lá, extrair um dente com você. Então, como havia mencionado, né? Nessa hora a conexão caiu. Mas eu acho que a mensagem foi dada. Então, como a gente sempre faz, eu abro aqui agora espaço desse nosso grupo, dessa nossa egrégora, para que a gente converse um pouquinho e reflita sobre tudo isso que nós ouvimos sobre a energia do coração, né? Foi a mensagem de Francisco. Então, alguém gostaria de tomar a palavra inicialmente? Maria? Porque eu achei muito lindo, Rubens. Ai, é muito, que maravilha dessa palestra dele hoje. E aí, quando ele falou aquela experiência de ir a Ouro Preto com 43, né, criando os alunos, e daí ele foi para Belo Horizonte e foi recebido pelo governador, e o governador perguntando quem era o mestre, aí ele bateu no peito e falou que era o Deus dentro dele, né, que agia pela energia do coração. E aí eles foram hospedados lá no Mineirão. Ah, eu viajei lá em Minas também, com ele falando aí. Então, foi muito lindo. E é isso aí, né, Rubens? É a energia do coração, a força do coração, agir pelo coração. E o Deus que está entre nós. Aí ele fala que as pessoas ficam com o Gita debaixo do braço e não pratica o que está lá, né? Então, quando ele vê o Gita todo marcadinho, riscadinho, é porque a pessoa está estudando, está lendo e tem que praticar. Então, eu adorei hoje, foi todos os dias, mas hoje foi muito bom. E aí, conforme ele falou, a energia do coração, agir pelo coração. Então, é isso, Rubens. Namastê. Grato, Maria. Namastê. Fazer só um pequeno comentário. Eu não conheço muito dessa história. Algumas pessoas podem até falar melhor do que eu sobre isso. Mas Francisco, na sua infância, pena que Nancy não está aqui hoje. Talvez Nancy pudesse falar sobre isso, porque conhece ele desde pequeno, né? Ele tinha uma intuição tão grande que é por isso que ele era reconhecido na geologia e foi recebido em Minas, em Ouro Preto, em Belo Horizonte. Os principais sítios arqueológicos, um dos principais, inclusive, sites de dinossauro, essas coisas, quem descobriu foi Francisco, aqui ele não ficou com o crédito, mas ele tinha uma intuição de mexer num lugarzinho que ia visitar, e lá era um sítio arqueológico. E não foi só ali em Sergipe, não, ele andou rodando muitos lugares assim que eu não tenho conhecimento pelo Brasil, sabe? Mas ele fez um trabalho, só que era uma criança, então era uma criança, né? Mas ele tinha uma intuição, quando ele olha para uma região, ele sabia a história geológica daquela região. Uma coisa interessantíssima.
Só uma coisa, Rubens. Posso falar? Não, quando a primeira vez que foi na UFRJ, o Francisco foi na. A gente fez a vivência no Museu da Geodiversidade. E ele se emocionava, né? Ali. Ele ficou muito emocionado de estar ali. Que era um museu do Instituto de Geociências, que tem geologia. Lembra? Eu não sei porque ele ficava emocionado ali naquele ambiente, né? Deve ter trazido muitas lembranças para ele. Porque também eu fico pensando, né? Ele teve que fazer um grande esforço para sair da vida que ele tinha, porque ele já estava para se formar na UNB, e não é fácil uma decisão dessa. Se a gente for pensar, deixar toda uma vida para ser uma vida de dedicação, né? Para as pessoas, independentemente de onde vinha aquela pessoa, da natureza da pessoa. Ele se dedicou a todos. E eu me lembrei dele falando da geologia, do clube de geologia, porque ele já tinha contado essa história algumas vezes para a gente. Eu achei muito bonita também a fala. Muito tocante, né? É. Algumas vezes ele mencionou, mas eu acho que algumas pessoas sabem a história completa. E para mim, se ele mencionou algumas coisas a mais, a minha memória às vezes me trai. Então eu fico com receio de dizer. Mas eu acho que ele foi bem longe pelo Brasil, no encontro de alguns sítios, mas como eu não tenho certeza, eu sei que foram sítios importantes assim. E depois ele renunciou a tudo isso porque recebeu uma missão, vamos dizer assim, acho, né? Espiritual. E não é que ele renunciou, aquilo ficou guardado porque passou a ter um papel acessório na vida dele. O principal que ele queria desenvolver era uma outra coisa. É isso. Então, quem quer falar? Falar aqui, eu vou falar rapidinho aqui. Depois de uma reunião, né, ele falando, depois de discutindo o Gita e tudo, aí uma pessoa sai, né? Uma pessoa, quer dizer, acho que qualquer um de nós, né, pode ser, e colocando fogo, né, pela boca, dando exemplo de profunda desonestidade, o que ele falou. As contradições, né, que nós apresentamos. Isso é muito sério, a gente pensar direitinho e ver as bobagens que a gente precisa cortar, as arestas que nós temos ainda em nosso coração, né, cada um de nós, nossos procedimentos. É isso, namastê. Namastê, irmã. Isso que se você lembrou, faz parte da trajetória de todos nós, da instituição. Enquanto a gente não apruma no que a gente chama de Brahma Samipya, ou seja, da convergência, quer dizer, aquele ponto de não mais retornar, né? A gente sempre faz isso, que é o que o Francisco às vezes dizia, faz com uma mão e desfaz com a outra. Então, se disciplina, tem uma vida dentro da instituição e, de repente, num minuto, a gente se trai e faz o oposto e aquela energia que a gente estava mantendo, toda ela se dissipa, né? Então, até a gente aprender, por isso que ele falava desse aprendizado sobre a energia. Primeira parte, como aurir essa energia, a Brahma Shakti, e a segunda parte, que é mais difícil, como manter essa energia, e depois como a gente compartilhar, fazer da nossa vida uma expressão dessa energia, né? Então, a primeira parte é a gente se nutrir. Agora, essa segunda parte, que é manter essa energia, já é dificílimo. Geralmente, a gente sai de uma reunião que você está ali ainda tocado, emocionado por aquela energia, mas passa 15 minutos, meia hora, a gente já quase que nem se lembra
do que foi dito, porque outras pequenas coisas vão distraindo a gente, e isso vai dissipando a energia, e a gente sai daquele estado alterado lá da camada dos elétrons excitada, né? E volta para o estado nosso fundamental da vida comum. Então, até a gente aprender a nutrir e se manter, esse é o grande desafio. Porque, e todos nós passamos por esse ciclo. E Dom Benjamin dizia que o segredo para vencer isso, Francisco é mais radical, ele nem chegou a dizer isso, Dom Benjamin que dizia, você tem que ir diminuindo essas quedas, né? Aí você vai ser aquele que é invencível, é porque ele cai, mas levanta, cai, mas levanta. E as suas quedas vão sendo menores e por menor tempo. Mas Francisco era mais radical, ele fala, não, chega, não tem que cair mais, tem que ser só para frente, né? Por isso que ele dizia, Anantaré. Anantaré é quando ele convidava alguém para dizer, olha, não me fala mais em fazer com uma mão e desfazer com a outra. É para a vida toda. É que para a vida toda é muita coisa. A gente segura numa tensão, depois relaxa, vem um alívio, né? E aí vai devagarzinho, vai acendendo um pouquinho. Mas esse Anantaré, ele convidou muita gente, mas ninguém, absolutamente ninguém, o acompanhou nesse caminho. Por isso que ele sempre falava da sua solidão. Porque nessa trajetória ele fez sozinho. Nós todos acompanhamos a uma distância grande, né? Mas assim, ao lado dele, nunca teve ninguém. Quem mais? Vou falar, Rubens. Você falando aí agora, e eu aqui refletindo, que a gente, assim, a gente tem uma identidade, né? Que a gente traz de vidas passadas, e que nessa vida que cada um está vivendo, de acordo com o seu processo evolutivo, a gente tem justamente essa coisa, né, dos apegos materiais, dos desejos materiais, e eu acredito que isso ainda é forte na gente, por isso que a gente não vive uma vida espiritual. Como, assim, um exemplo que foi Francisco, né? Que deu um exemplo dos esforços que ele faz para viver o dia todo, todos os dias, pensando, buscando a conexão para poder ajudar a humanidade. A gente não vive para isso. Então, olhando para o que ele falou sobre o Projeto Bambá, como ele falou assim, né, dando um exemplozinho, os meninos que estavam lá no povoado tal, foram trazidos com a mentezinha mais imatura para poder aprender. Se deu o conhecimento àquelas crianças, para poder eles viverem a vida. Encerrou, ou seja, deu uma pausa no Projeto Bambá, pega o Projeto Reviver, com pessoas com uma energia talvez mais densa, como ele falou também, né, vindo com coisas grotescas, né, grossa, tudo mais, e uma coisa mais pesada para poder reverter o quadro deles. Como é que a gente faria se a gente não vive uma vida espiritual para poder ficar atento e dar o exemplo? Precisa que realmente você tenha a energia para poder, com o seu exemplo, converter as outras pessoas, ou seja, ajudar as outras pessoas a se converterem. Não é você que tem que converter ninguém, né? A gente tenta dar o exemplo para que as pessoas se convertam. A gente, infelizmente, não tem. Nessa vida que a gente está vivendo, assim, eu digo por mim, porque eu reconheço minhas falhas, tá? Sei onde eu erro, e assim, eu não tenho
uma energia transformadora. Eu posso ter um grãozinho de areia para poder ajudar, mas eu sei das minhas obscuridades, entendeu? E como ele, assim, ensinou, você precisa viver o coração, viver buscando o seu lado divino, mas a gente é bebezinho na vida espiritual, engateando para poder aprender e para poder praticar. Quando Francisco em vida aqui estava, a gente sentia que quando a gente estava próximo dele, a gente sentia uma certa proteção. A gente se sentia envolvido com aquilo que ele ensinava a gente e a gente realmente absorvia ali. E no dia a dia da gente, quando a gente estava convivendo com ele, dava para praticar um pouco do que ele ensinava. Mas a gente não teve essa força para dar uma continuidade. Por mais que a gente tenha aprendido várias coisas com ele, o pouco que a gente coloca hoje em prática, eu falo por mim, tá? Eu ainda acho muito pouco. Para mim, que eu não tinha uma vida, assim, nessa minha vida, eu não tenho conhecimento muito da vida espiritual. Apesar de eu ter passado 18 anos no espiritismo, conheci um pouco do que seja a vida espiritual, mas não assim como o Siddhartha me ensina, entendeu? Então, às vezes, eu me sinto um pouco só para caminhar na vida espiritual. Almejo muito alcançar uma coisa assim que realmente eu sinta dentro de mim, que me direcione de uma forma bem segura e bem tranquila. Mas como eu não tenho esse preparamento para poder me proteger, porque se eu olho assim às vezes, como ele mandou, segundo assim as pessoas da instituição, ele disse, vamos estudar esse livro aqui mais esperto que o diabo. Você chegou a ver, né? Então, é muito interessante aquele livro, porque mostra como o ser domina a humanidade, né? A influência, como a gente dá muito campo para ser influenciado e para ser escravo desse ser ou desses seres que se formam falanges a dominar a humanidade. E aí, cadê a nossa proteção e a gente não ceder a isso? É fácil? Não é. Não é fácil. Mas não estou falando assim, desestimulando ninguém a caminhar. Pelo contrário, é a gente ficar atento para que a gente realmente não seja dominado por esses seres. Porque se a gente consegue transcender os nossos pensamentos que não direcionam ao caminho da luz, aí sim a gente começa a se bloquear de uma influência que vai levar a gente para caminhos, vamos dizer, tortuosos. Mas não é fácil. É pedir todo dia e toda hora a proteção divina, para que a gente consiga se proteger e refletir e praticar o que foi dado a gente. Que quer queira que não, a gente tem que agradecer a Deus por ter conhecido Francisco, ele tem ensinado muita coisa a gente, apesar de que talvez a gente não seja merecedor do que ele ensinou. Falo por mim, mas agradeço muito. Tá bom, namastê, irmãos. Grato pelo depoimento. A dona Lourdinha acho que está tentando abrir o microfone. Eu ia falar uma coisinha, mas eu vou deixar ela abrir o microfone. Dona Lourdinha, quer abrir o microfone? Abriu. Abriu e fechou. Abriu. Fala pertinho do microfone para ficar bem alto para a gente. Fala falhando. Tem que falar bem pertinho, senão a gente não vai entender. E a conexão dela da internet, Rubens? Se a senhora tirar a imagem, eu acho que a conexão da internet da senhora está muito fraca.
Então, a gente não consegue ouvir a voz, fica picotando. Talvez sem a imagem. Bom, a outra vez deu certo, ela enviou um WhatsApp e eu consegui incluir a fala dela. Fica um pouco artificial, montado, mas funciona. Se ela não conseguir falar e ela quiser gravar um depoimento, depois a gente inclui, porque as colocações da dona Lourdinha são sempre muito importantes. Se a senhora gravar um WhatsApp, depois eu coloco no vídeo que nós vamos produzir, eu adiciono. Queridos irmãos, fiquei triste de não conseguir contactar corretamente, mas sou muito grata em compartilhar com vocês experiências tão valiosas, experiências que vêm despertando no meu caminho um pouco dessa energia grandiosa que norteou Francisco na sua vida e a tantos que tiveram a graça de com ele conviver e aprender. Nós sabemos e temos consciência da nossa pequenez, das nossas dificuldades. Mas como Cássia tão bem lembrou, de canalizar esse amor nos atos simples de cada dia. E isso vai se tornando um hábito que vai se tornando dia a dia vivenciado de uma forma natural. Francisco viveu e lembrou sempre a verdade dessa meta profunda, né? Que é viver a verdade que flui do coração. Como cada um de nós sente, às vezes, eu não consigo, já errei tantas vezes, tive tantas dificuldades, mas nós temos que confiar na semente, na sementinha pequena que foi implantada em cada um de nós. Ela é pequena, mas é grandiosa na sua essência. E tenho certeza, ela não está caindo em terra árida. Ela está sendo banhada pela verdade profunda que vem do coração, o amor. E essa energia norteou a vida de Francisco desde sua infância, adolescência, naquele trabalho tão lindo com outros meninos, guiando-o na iniciação à geologia, o amor, o respeito a todas as coisas criadas. E assim, que Deus possa iluminar, continuar iluminando através da alma pura dele a cada um de nós. Vamos confiar, a semente está se frutificando. Não sabemos em qual vida, mas ela está se frutificando. E é assim, com fé, com amor, que nós vamos alimentá-la para que a terra
permaneça fértil. E, nesse amor, zelando, implantando vivências de hoje e sempre. Um carinho para todos vocês. Namastê. Obrigada, muito obrigada. Então, vou passar a palavra. Acho que tem que passar a palavra. Falta a Cristina, né? E a Maria Cláudia. Quem quiser falar, não tem problema. Eu posso falar só uma coisinha? Fala. Dagoberto? Fala. Não, é que isso que o Dagoberto falou, eu acho assim, a gente precisa fazer um esforço muito grande, Dagoberto, para alcançar alguma coisa. Agora eu vou falar por mim. O que me ajuda assim, a não sair do caminho, eu sei que é pouco que a gente, às vezes, que a gente consegue, né? Perto do que tudo que o Francisco conseguiu. Mas a gente dá valor para as coisas que parecem insignificantes para alguns. Qualquer coisa que você faça, um ato, por menor que seja, né, que as pessoas às vezes não valorizam. Por exemplo, qualquer ação que você faça assim, na sua casa, com o outro, no relacionamento com o outro, se a gente conseguir pôr um pouquinho do coração, acho que isso faz uma diferença tão grande. Então, de manhã sempre eu peço força, né, para passar para o meu dia ser assim um pouco melhor do que o dia anterior, porque a gente sempre falha também. Às vezes a gente se estressa com bobagens que só tiram a energia da gente, mas o que tem me ajudado muito é isso, sabe? Eu lembro do Francisco, às vezes, na fazenda, lá na cozinha, qualquer coisa que ele fosse fazer, ele tinha alguma forma de tirar uma lição dali para poder crescer um pouco. Então, mesmo às vezes na escola, né, na universidade, por exemplo, quando eu estou conversando com o pessoal da limpeza, tem professor que não conhece, não conversa com o pessoal mais simples. Mas isso às vezes traz uma energia tão boa para a instituição, para o local, que aí eu acho que isso vai, de alguma forma, vai refletindo em todas as pessoas, sabe? Tratar as pessoas com respeito, com empatia. E quando você está em casa, na cozinha, ou você está lavando uma roupa, limpando um banheiro, você pensando em coisas boas, eu acho que isso tudo vai fazendo a energia, vai aumentando, né? A energia boa da casa, da onde você estiver. Eu lembro do Francisco, eu sempre lembro disso. Às vezes ele me falava, você não conhece muito de teoria, porque o importante é a gente ter na prática do dia a dia também. Lógico que ajuda você conhecer, igual você ser um bom professor, você tem que conhecer a teoria. Mas ele está falando tanto da ação que eu acho que isso a gente tem que dar valor para qualquer coisa que a gente faça e tentar fazer o melhor possível, o menor que possa parecer aquela ação. Então, só isso, que isso me ajuda a seguir em frente. Concordo, Cássio. Eu acho que eu vou. Gratidão, irmão. Eu lembro, complementando o que a Cássia disse, né, que, claro, que a gente tem que, em casa, criar essa. A nossa casa tem que ser um ashram, tem que ser um templo, tem que cuidar assim. Né? E, de fato, às vezes, a gente passa por momentos de oscilação ou de crise. Né? Aí eu lembro uma frase que Francisco dizia, que eu ainda não consigo viver plenamente, mas ela sempre vem à minha memória e eu me esforço por viver um pouquinho cada vez mais. Né? Por exemplo, quando você percebe que alguma coisa te tirou do eixo, te desarmonizou, ou você foi capturado, você se desconectou, de repente você entrou numa outra sintonia, né? Que está envolvido por um desejo, por exemplo, né? Francisco tinha uma expressão que ele falava muito. Pois é agora que eu não quero. Né? É exatamente, ele se lembrava disso, porque sabia que ali é que estava o ponto de virada. Né?
Se você cede, acabou. E se você tem energia aquela hora Vou para dizer, anotar. né? É agora que que ele não se permite, porque ele sabe, ele tomava consciência daquilo. Eu não lembro nem se a frase é bem essa, mas eu lembro que ele dizia isso, quando ele atentava que uma coisa estava. Pois é, agora que eu vou fazer 10 vezes mais firme ainda, não? Sei lá, uma coisa boba, por exemplo, que eu estou numa dieta e eu não vou resistir a essa comidinha aqui hoje, qualquer coisa assim. Quando ele vinha esse pensamento, ele dizia, pois é agora que isso aqui eu não me alimento disso pelo mês todo, não é só por hoje, não, por exemplo. Até você retornar ao eixo e o dia que chegar o dia daquele alimento, ele chega normalmente dentro do seu ciclo. O exercício com alimento que fortalece o outro lado, né? Lhe dá a prática de você fazer com a sua vida. O alimento é um exercíciozinho, que ele dizia, né? Para que você faça na sua vida realmente o grande exercício. Perfeitamente. Então tem Cristina e Maria Cláudia, para a gente encerrar. Posso falar aqui rapidinho? E uma outra experiência muito forte e triste é quando você fala uma palavra que está ali afetando uma coisa, você é sincero, aí diz, eu não quero por isso, coisa assim. Aí você recebe assim uma enxurrada de agressão, sabe, que lhe desestrutura. Para mim é muito difícil. Uma bobagem, assim, do nada a pessoa, né, está... Quer dizer, dizem muito isso, o problema está na outra pessoa, não está em você. Mas como é difícil, viu? Eu passei por uma experiência dessa essa semana, ainda não me reergui. Difícil. Pronto. Cristina ou Maria Cláudia, uma das duas. Oi, boa noite, namastê. Vou ficar aqui que a minha conexão está meio bamba aqui. Para até trazer outro assunto, não outro assunto, mas um outro enfoque sobre tudo isso, né? Que foi comentado várias coisas em cima do que o Francisco trouxe ali, né, nessa ocasião, os filmes, né, que tocaram ele, a vida dele. A questão é, e o irmão também trazendo o livro que ele recomendou nos últimos tempos, O Mais Esperto que o Diabo. Esse livro eu já estou na terceira vez que estou reestudando ele, né? Não chega a ser um livro de cabeceira, que o meu livro de cabeceira é Hierarquia, né? Mas ele está em segundo lugar, e o Gita, né? Claro, mas esses estão muito próximos que eu estou estudando. E eu me recordo uma vez que o Francisco ele nos questionou, né? O que era ajudar realmente uma pessoa. Foi numa reunião lá com o pessoal do povoado e perguntou para cada um o que é ajudar realmente uma pessoa. E dentro dessa reunião, independente do que cada um trouxe, ficou evidente que existem equívocos, né, no que a gente acredita às vezes, né? E isso está me chamando muita atenção nos últimos tempos. Eu estou trazendo isso para compartilhar para vocês, que é uma questão de reflexão mesmo, né?
para pedir para todo mundo também vibrar nisso, que a gente tenha acesso ao conhecimento, que todos, pelo menos que estão aqui, né, nessa reunião, não desconhecem a Suddha-dharma, todos conhecem, né, a vida, teve de alguma forma a experiência também com Francisco, mas essa questão de nos questionar, porque tem tantas coisas que eu podia trazer que me veio agora um brainstorm de várias questões, até uma vez que ele falou de um episódio que o Frei Damião estava sendo puxado a batina dele enquanto ele caminhava, por uma senhora que pedia para ajuda, me ajuda, Frei Damião, me ajuda, Frei Damião, e ele foi muito duro, né? Parece que até empurrou essa pessoa e disse, se esforce como eu me esforcei. Então, no fundo, assim, a gente só passa aquilo que está dentro da gente agora, então cada um expressou o que veio, né, nisso, mas o meu questionamento é a questão de se a gente está realmente sendo sincero, estou falando isso para mim, verdadeiro com a gente mesmo, em relação ao que a gente conhece, né? É muito bonito ver a vida do Francisco e de outros grandes seres também, né? Que ontem mesmo eu assisti um filme do São Felipe Neri, né? Que eu recomendo, se quiserem, eu tenho um link, que também fala, ele era o santo da alegria. E com muitas passagens parecidas com a vida de Francisco, né? Porque ele tinha o ideal e ele acabou superando esse ideal, né, que ele tinha, mas ele era muito alegre e ele sempre via uma esperança, né, ele não via o lado ruim, ele sempre tentava ajudar, e sempre tentava ver que o que estava acontecendo tinha alguma coisa que podia ser melhorado. Então, o questionamento todo é esse, irmãos, a questão de o que realmente, né, a gente está fazendo, se esforçando, né, em relação àquilo que a gente já conhece, né? É isso, e agradeço, né, a todos vocês, agradeço aos mestres, aos seres, os irmãos de luz mais avançados, né, que vibram por nós, para que a gente alcance mais conhecimento, que a gente chegue a esse anseio de usar o coração, né? Tá na frente o coração, né? Que para mim ainda não sei se até onde eu faço, até onde eu chego, mas eu me questiono muito, né, da minha responsabilidade com o conhecimento que eu já tenho. Tá? Namastê. Cláudia, depois mande o link, por favor, no grupo. Isso que eu ia pedir também, Dagoberto. Compartilha para o nosso grupo do WhatsApp, Cláudia. Eu também ia pedir. Uhum. Eu vou passar ali no grupo, que eu perdi umas informações do WhatsApp, que eu troquei o aparelho hoje, mas eu tenho ele no e-mail e daqui a pouco eu vejo se eu consigo passar para vocês. Aliás, se você estiver bem informada e tiver filmes desse tipo, que você criou uma playlist, você tem sugestões, compartilha para que a gente desenvolva o nosso Cine Coração. Perfeito. Perfeito. Eu vejo sim, vou passar. E assim que eu conseguir uma conexão melhor, eu já passo para nós. Namastê. Rubens, eu estava tentando lembrar daquele filme que a gente assistiu, que as pessoas que eram de outro planeta viviam na Terra e se conectavam com os planetas pela água. Você lembra? Claro. Eu queria lembrar o nome, aquele é bom. Eu tenho a capa do filme, A Vida. Eu vou compartilhar no WhatsApp, terminando a reunião, porque aquele é fantástico, aquele é muito interessante. E ainda são vegetarianos, né? Eu tenho a imagem, eu sempre está guardado, mas agora eu não lembro o nome do filme, que ele é muito interessante.
Falta só a Cristina. Pronto. Boa noite, gente. Namastê. Quero até pedir desculpas porque eu estava realmente em trânsito e a gente demorou um pouquinho a chegar na granja, mas eu fui ouvindo assim o Francisco e a fala de toda a sua fala, de todos os irmãos. E eu quero fazer minhas as palavras da Maria Floresta. Foi maravilhoso, maravilhoso. Eu gosto muito de ouvir Francisco falando sobre o Dharma, né? Porque o Dharma, a gente vivia de acordo com o Dharma, né? E Francisco falava uma coisa muito bonita, que a mulher ela é a protetora, né, do Dharma. Né? Ou seja, porque a mulher com esse espírito maternal, né? De proteger, por exemplo, um filho, ou mesmo que não tem um filho, ela é protetora por natural, né? E essa proteção, vocês estão me ouvindo? Sim. É porque minha bateria está quase acabando. Então, né? Então, sim, mas... Muito bom. Então. E aí ele falou sobre o Dharma, leu uma shloka, né, um verso da Gita, da Bhagavad Gita, falando sobre o Dharma. Eu achei aquele pedaço ali fundamental. E uma vez também, numa live, ele perguntou, quem de vocês sabe mesmo qual é o seu Dharma, né? Vocês já sabem qual é o seu Dharma? Ou seja, você sabe qual é o seu caminho? E Cláudia também me passou o link desse filme já, do São Frei, né, Felipe Neri. Eu não acabei de ver, porque minha bateria também acabou, mas eu achei bonito que no filme esse Frei, ele ajoelha no chão e pergunta a Deus, sabe? O que o Senhor quer de mim? O que eu devo fazer? Qual que é o meu caminho? Me mostra, Senhor. Sabe? E aí, também indo de encontro ao que o Dagoberto falou, e você também, Rubens, a questão do alimento, aí tem uma hora que ele vai dar uma sopa para os pobres, né? A sopa acaba, aí de repente a sopa aumenta, ele fala, eu acho que é o jejum que eu estou tendo. Quer dizer, ele está até vendo coisas, a sopa aumentando, tinha terminado, e aí a sopa multiplica, né? Como Jesus multiplicou os pães, né? Então, assim, nós temos mesmo... Nós não estamos vivendo bem, você está fora de... Tá, ok. Então, nós temos... Agora. Tá melhor. Ok, nós temos que assistir mesmo a vida dos santos, né? A nossa primeira lição do Shuddha Dharma fala, né? Om Namaha Sri Parama Rishibhyo Yogbhyaha Subhama Sarva Yaratam. Om glória aos grandes anjos e santos, né? Aos rishis e yogas. Então, eles são um exemplo, né? Porque difícil essa caminhada nossa, não é difícil, ela é um desafio, né? Igual o Francisco falou, tanta gente que ele via como Sanata Kumara e de repente, igual um dragão soltando fogo, somos nós, né? Não tem jeito, somos nós mesmo, porque cada hora a gente deixa manifestar, né, esse atributo da matéria, uma das gunas, né? Para alcançar o equilíbrio, né, sátivico, é muito difícil. Rajas e tamas, a gente fica oscilando. Então, assim, que coisa mais linda ver Francisco falar sobre o coração, meu Deus, sobre o Dharma. É só viver com o coração, deixa o amor, né? Viva o seu Dharma, viva o coração, a lei divina, lei universal, o amor. É isso, é só gratidão. Muito obrigada por esse grupo maravilhoso, por essa egrégora. E eu também vou acabar de assistir o filme, Cláudia, acho que você me passou só a primeira parte. Ô, Rubens, o filme que foi citado aí seria Uma Estrela na Terra? Seria esse nome? Não, é do Paraíso. Não, né? Do Paraíso. Não, o que Cássia, acho que foi Cássia que falou. Não, Cássia... não é não, eu vou compartilhar logo que sair daqui da... que tem aquele, vem para a Terra numa bolha, né? Que ninguém quer ir para a Terra, né? Isso. Eu tenho esse DVD. Que legal. Mas quem lembrar o nome depois coloque para a gente. Eu vou colocar. Eu acho que eu tenho um filme. Eu vou ver se eu tenho aqui ainda. Aí eu compartilho.
Então tá ok, gente. Ele foi Gratidão muito bom. aí. Boa noite para vocês. Namastê. Então, Namastê. eu acho que Cristina foi a última, mais ou menos, estava encerrando as falas, né, de hoje. Já são 15 para as 10. Então, acho que é para a gente mesmo ir se despedindo, né? Agradecer por mais esse encontro. E daqui a 15 dias a gente retorna, fazendo então essa homenagem assim mais especial ainda a Francisco, né? Em memória a esse primeiro ano da sua passagem. Nós vamos focar um vídeo especialmente sobre essa matéria, 2 vídeos. Não sei quantas partes a gente vai dividir, mas vai comentar exatamente sobre o fechamento do projeto de Francisco, como ele fez o encaminhamento final, né? Então, acho que com isso eu me despeço. Namastê a todos. Boa semana, né? Sim. E a gente se vê em 15 dias. Até a próxima. Ok. Namastê, gente. Namastê. Tudo de bom. Até a Saúde para Namastê. todos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.